Pai, mais uma vez nós reconhecemos a Tua presença. Eu não digo que entramos na Tua presença, porque só entra na Tua presença quem dela saiu. Nós habitamos na Tua presença. Nós reconhecemos a Tua presença. Pai, no nome de Jesus, desde já eu te peço, Pai, prepara os corações essa noite. Uau! Começa a despertar os corações nessa noite, abrir os ouvidos, incendiar os olhos outra vez. É uma noite de rescue, é uma noite de restauração, de resgatar algo que nós perdemos, resgatar algo que a gente deixou ser roubado. E assim como foi cantado, eu só quero a Tua presença. Eu só quero a Tua presença. Aviva-nos nessa noite. Faz aqueles que estão cansados da espada pegarem na espada outra vez. Faz aqueles que precisam de asas como de águia, fortalecidos para voarem novamente outra vez. Faz aqueles que têm sido roubados entenderem que o Senhor sempre faz outra vez. Abençoa-nos nessa noite, ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Abre os rolos. Libera a Tua chuva seródia. Libera os Teus rios. Deixa o Teu rio fluir de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Deixa o Teu rio fluir. Flua dentro de nós, Espírito Santo. Uau, eu posso ver rios fluindo outra vez. Eu posso ver represas caindo que estavam impedindo o rio de fluir. Eu não sei se é o medo, a dúvida, a decepção ou o cansaço. Mas hoje o rio está fluindo e ele vai quebrar aquilo que tem impedido o rio de fluir na tua vida. Thank you, Jesus, because I can see what you are doing right now. Obrigado, Jesus. Irmão, se você quiser ficar de pé, fica à vontade. Se quiser sentar, pode sentar também. Irmão, tem 2 finais de semana que eu não prego, então a culpa não é minha se eu demorar muito hoje. Eu fico com muita coisa acumulada, irmão. Que nem chegou uma irmã semana passada, pastor, você vai pregar hoje? Eu fiz, não, eu vou pregar hoje de novo, não, a gente tem que dar oportunidade, algumas pessoas estão chegando, estava aqui a Flávia Reis, a semana passada foi a minha esposa, a semana retrasada, eu acho que foi o Fred. Acho que é 3 semanas, irmão. Então, irmão, tem 3 semanas que eu estou só recebendo, eu estou a ponto de explodir, ó. Mas hoje eu tenho uma mensagem para vocês e interessante que a minha assistência, né, minha esposa, ela não está aqui hoje, então tu tá mais ferrado ainda, irmão, porque ela é a controladora do relógio. Eu estou há 3 semanas sem pregar e tô sem aquela pessoa que fica me apontando um relógio hoje. Se prepara para a vigília. Tô brincando. Esse irmão não tem senso de humor mesmo. Mas aí ela me perguntou hoje de manhã, mandou mensagem, aí já tem um tema? Eu falei, tenho não. Porque, irmão, foi tanta coisa, Deus foi adicionando tanta coisa. Já teve irmã que mandou recado para mim, profecia, onde, pastor, o que você estava pensando em pregar não é isso, Deus quer que você prega outra coisa. Eu fiquei, que confusão é essa? E pior que a irmã estava certa. Cuidado, irmão, com as irmãs do coque aí. E aí, geralmente no domingo eu fico lá, irmão, eu me retiro para a caverna, e às vezes tem uns irmãos que tem que me tirar lá e me trazer de volta para a terra, e Deus estava colocando várias coisas, e eu só tenho uma forma de nomear, dar um tema, tanta coisa que Deus está colocando no meu coração, e o tema hoje é a última geração. Fala assim comigo, a última geração. A gente acabou de ler 2 textos escatológicos, que Jesus está falando
E Apolo está falando no livro de Hebreus, falando assim, os últimos dias serão como os dias de... Repete comigo. Noé, interage comigo, irmão. Os últimos dias serão como os dias de Noé. Aí Hebreus também fala que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, preparou uma arca. Quem quer ser divinamente avisado hoje aqui das coisas que ainda não se veem? Eu creio, irmão, que Deus fala, e Deus, Ele antevê, Ele traz uma revelação daquilo que ainda acontecerá, mas ainda não aconteceu. E uma das coisas que eu tenho entendido de forma alarmante é que nós precisamos entender o tempo ao qual nós estamos vivendo para dar uma resposta correta para ele. Esses dias eu estava no Instagram e eu vi uns pastores amigos meus, são lá de Fortaleza, Ceará, e estava tudo de jaqueta, irmão. Nas fotos eu fico, como assim? Jaqueta no Ceará é suicídio, irmão. Tem alguém de Ceará aí? Não tem inverno, é chuva com calor. E calor sem chuva? Da mesma forma na Paraíba. E muitas vezes a gente está assim. A gente está vestindo roupa de inverno no calor. E vestindo roupa de calor no inverno. Por quê? Porque não entender os tempos ao qual nós estamos inseridos. Nós não estamos dando uma resposta correta para ele. Fala assim comigo, eu preciso entender o tempo ao qual eu estou inserido. Para dar uma resposta correta para ele. Por quê, irmão? Porque quando eu entendo o tempo ao qual eu estou inserido, eu dou uma resposta correta para o tempo ao qual eu estou sendo inserido. Então, automaticamente, eu ganho de Deus uma mensagem. Mas não somente isso, quando eu entendo o tempo de Deus na minha vida, a mensagem de Deus para aquele tempo, eu não somente ganho uma mensagem, mas eu ganho de Deus me tornar aquela mensagem. Então o que Deus quer de você hoje, querida, é que você, além de entender o tempo ao qual está inserido, para dar uma resposta correta, você tenha uma mensagem e se torne você a mensagem. Porque chega de querer saber tanta coisa, irmão, a gente sabe tanta coisa, todo domingo vem, e aí é mais grego, é mais hebraico, é mais revelação, e você sai daqui inchado. Quando na verdade tudo que Deus quer, não é que você saiba muito, mas é que você viva muito. Pouco que você sabe, ou seja, é você se tornar a mensagem que você carrega. E uma das primeiras coisas que eu entendo com esse texto é que a Bíblia fala o quê? Dias de Noé. Irmão, toda geração, todo homem e mulher de Deus que se alinhou com o tempo ao qual ele estava inserido, ele não somente ganhou de Deus uma mensagem, ele não somente se tornou a mensagem, mas ele ganhou um presente de Deus. Deus colocou o nome dele no calendário de Deus. Porque a Bíblia é dividida em dias de Abraão, dias de Isaac, dias de Jacó, dias de Elias, dias de Noé. Então o que Deus está te falando hoje é: deixa de ser uma simples pessoa e começa a entender que Deus está te chamando para se tornar um protagonista da tua vida e por que não da história. Não, pastor, mas isso é só para a Bíblia, irmão. Eles eram homens como eu e você, mas eles entenderam o tempo a qual estavam inseridos, receberam a mensagem, se tornaram a mensagem e receberam o seu nome no calendário de Deus. Quem está me entendendo? Eu quero, irmão, um dia que eu morrer, fala assim: eu vivi nos dias de Urias. Nossa, como o irmão é orgulhoso. Não, irmão, é você que é perdido. Porque a minha Bíblia fala que Deus deu uma mensagem e fez aqueles homens se tornarem a mensagem. Todo homem e mulher que entendeu o tempo a qual estava inserido e deu uma resposta correta para aquele tempo, ele recebeu o nome no calendário de Deus. Os dias de Noé, os dias de Elias, os dias de João Batista, os dias de Salomão, os dias de Davi. E Deus hoje está clamando aqui para Dallas, para o Texas, e está dizendo: chega desse evangelho raso, superficial. Eu quero usar teu nome para datar os dias. Fala assim comigo: últimos dias. Existe uma ênfase na Bíblia sobre os últimos dias, irmão. Sabe o que é tão impressionante? De todos os temas que a gente pode subdividir a Bíblia, últimos dias recebe 150 capítulos da Bíblia. Não, peraí, pastor. O tema, últimos dias.
recebe 150 capítulos da Bíblia. Então, últimos dias não é uma mensagem para gente maluca que está mais no céu do que na terra pregar. Então, últimos dias não é uma mensagem só para seminário teológico pregar, não. Últimos dias, quando você coloca todos os temas da Bíblia, é o number one, é o top rated, é o tema que mais número de capítulos tem, 150 capítulos. Então a Bíblia está falando alguma coisa. O que é que a Bíblia está falando? Presta atenção nos últimos dias. Sabe quem você é? Homem e mulher dos últimos dias. Sabe o que é que o céu está decretando sobre você? Uma unção dos últimos dias. Sabe o que o céu está derramando sobre a tua casa? Uma unção dos últimos dias. O problema é que a gente fica sempre olhando para a igreja primitiva e esquece de ser a igreja dos últimos dias. A gente sempre está querendo voltar para Azusa, Pentecostes, a gente sempre está querendo voltar para Atos 2. Não, mas a igreja de Atos 2 não, irmão. A igreja nasceu em Atos 2, mas ela se tornará aquela igreja dos últimos dias. É isso que a terra está esperando de você e de mim. Um dia me perguntaram, o Miqueias um dia me ligou e falou assim: pastor, eu quero discipulado. Aí foi lá, a gente ficou 3 horas conversando, coitado, saiu com a cabeça perturbada. Eu não sei se eu ajudei muito ele, não. Bichinho. E aí ele me perguntou o que eu achava de avivamento. Eu fiz: Miqueias, avivamento na Bíblia. E eu já tive essa conversa com vários pastores do Brasil. Só existe um contexto, profeticamente, que a Bíblia fala sobre avivamento. Fala para mim qual, pastor? Joel capítulo 2, versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Peraí, qual é o contexto, o cenário de avivamento? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. No original fala: antes que venha o maravilhoso e terrível dia do Senhor. Então sabe qual é o contexto de avivamento? É que eu preciso entender que os últimos dias eles falam que será o dia do Senhor, que sim, haverá guerras, que sim, o amor esfriará, que sim, muitas coisas acontecerão e não adianta lutar, irmão, será terrível, mas também será maravilhoso. Não, ninguém entendeu. Deixa eu falar aqui com os meninos aqui que estão no... André, será terrível, mas também será maravilhoso. Por quê? Porque dias de Noé tem a ver com o dia do Senhor? Por que os dias de Noé tem a ver com o dia do Senhor? O que é que isso tem a ver comigo? Irmão, quem estava dentro da arca foi maravilhoso, mas quem estava fora dela foi terrível. O que vai definir se o dia do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família será terrível ou maravilhoso é o teu posicionamento. É a resposta que você vai dar aos dias que se chamam hoje. Quem está me entendendo? Então se eu entendo que o contexto de avivamento que a Bíblia fala é: opa, peraí, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Me dá outro versículo então, pastor. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Base de avivamento. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Por que ele temeu quando ouviu a palavra? Porque a palavra era boa? Irmão, você tem medo quando vai no médico, quando você está suspeitando de alguma coisa. A Bíblia fala que Abacuque temeu. Ouvi a tua palavra e temi. Qual foi a resposta dele? Aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos faz-a conhecida, ou seja, revelada. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Novamente a palavra avivamento atrelada ao quê? Ira, juízo. O que é que ele está falando? O que é que Joel está falando? Naquele dia, Senhor, terrível, também será maravilhoso. Abacuque fala: Senhor, eu ouvi a tua palavra, e eu te peço, Senhor, que tudo aquilo que eu ouvi aviva a tua igreja, aviva a tua casa. E no meio da tua ira, lembra da misericórdia. Ou seja, avivamento bíblico está ligado a duas coisas, irmão. Fala o quê? O que é avivamento? Eu vou te definir de forma bem prática. Avivamento não é sensorial, não é orar em línguas, não é sentir arrepio, não é sentir batismo do Espírito Santo, não. Isso aí é derramar do Espírito Santo. A gente colocou o nome errado no movimento correto. Avivamento, biblicamente, está ligado a duas coisas. Fala assim comigo: misericórdia em tempo de juízo. Repete comigo: avivamento é misericórdia
em tempo de juízo. Então você concorda que para ter avivamento tem que ter tempo de juízo? E por que a gente não fala sobre juízo, só fala sobre avivamento? Quando na verdade é o juízo que dá nascimento ao derramar de Deus. Porque a gente tende a ser uma igreja que foge das dores. Aí sabe o que é uma igreja que foge da dor? Ela até pare muito. Ela vai ter muitos filhos. Por quê, irmão? Eu me lembro quando a Moana teve o Noah. Ela estava lá, irmão, toda rasgada, irmão. E eu estava lá, eu falei, tem como médico aí costurar e me dar outra mulher? Porque essa aqui não presta mais para nada. Irmão, é desse tamanho assim, e fica todo mundo sorrindo, irmão, conversando, batendo papo, e a mulher tá lá, irmão, com um buraco desse tamanho, e ela olhou assim para mim e falou, amor, tá tudo bem. Eu falei, tá. Porque eles tapam, eles botam um negócio para você não ver. Não pode parecer brincadeira. Deus me dá umas revelações no meio de uns ambientes assim que é... Aí eu falei assim, amor, tu não tá sentindo nada? Ela, nada, amor. Mas no outro dia, irmão, ela não aguentava nem andar. Porque a gente quer obter tanto resultado. A gente tira a dor do processo para crescer e multiplicar. Mas quando a gente tira a dor do processo de gerar, a gente perde a força de cuidar daquilo que a gente gerou. Porque a anestesia, ela tira a dor na hora que você está dando a luz. Mas ela tira a tua força no outro dia de você cuidar do menino que você deu a luz sem dor. Mas toda mãe, que ela passa por aquele processo que fala, anestesia não, parto normal, irmão, é 8 horas gritando. Ah! Mas quando o menino nasce, a mãe está lá com o filho no colo, dá pra cá, que mamãe está forte. É esse tipo de igreja que Deus está levantando nos últimos dias. Não é uma igreja que vai fugir da dor, mas é uma igreja que vai dizer, eu passarei por aquilo que eu tiver que passar, contanto que eu tenha força para discipular as nações, cuidar daquilo que eu gerei. Show! Quem está me entendendo? Fala assim comigo, avivamento também tem a ver com tempo. Por que Abacuque fala, Senhor, aviva a tua obra no meio do tempo? Eu não tenho tempo para falar isso, mas eu quero te dizer uma coisa. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou o Cronos e o Kairos. Mas Ele criou o Cronos dentro dele. Por isso que o salmista fala de eternidade em eternidade, ou seja, porque o tempo, por mais que ele tenha eternidade parte dele, ele foi criado dentro de Deus. Então quando Deus criou o tempo, Ele criou o tempo dentro dele, dentro da eternidade dele. Então quando o homem sai do Éden, ele acaba se apropriando do seu próprio tempo. Onde é que o Éden estava? Fala comigo, na eternidade. Porque Deus criou o tempo dentro da eternidade, que é dentro dele mesmo. Então quando o homem cai, ele se apropria do seu próprio tempo. O que é que o profeta está falando? Senhor, aviva a tua obra, eu temi, eu vi a tua palavra. No meio do juízo, Senhor, tem de misericórdia, mas aviva a tua obra no decorrer dos anos. No original fala de tempo em tempo. Uma igreja caída é uma igreja que se apropria do seu tempo, em vez de ser apropriado pelo tempo. Eu vou repetir. Sabe quando é que você cai em pecado? É quando você se apropria do tempo. Sabe quando você volta para Jesus? É quando o tempo ele se apropria de você. É isso que Abacuque está dizendo. Por quê? Porque quem se apropria do seu tempo, perde tempo porque perde vida. Vida não é dinheiro, vida é tempo. Então Abacuque está dizendo, reaviva a tua obra no meio dos anos, para que o tempo volte para as mãos daquele que é dono dele por direito. Por isso que Efésios, capítulo 5, versículo 14 a 17, Paulo diz, por isso, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. No original fala, te explicará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa vontade do Senhor. Você consegue entender que avivamento tem a ver com despertar? E muitas pessoas falam que avivamento, na verdade, dos últimos dias é Deus pegar um corpo em decomposição que está morto e trazer a vida. Não.
O que Joel está falando, o que Abacuque está falando, o que Paulo está falando, é que avivamento não é reviver algo que está morto, mas é acordar alguém que está vivo, mas dorme entre os mortos. Então avivamento não tem a ver com morte, tem a ver, enquanto eu estou vivo, eu estou dormindo. Por quê, querido? Porque avivamento não é sensorial, é devolver ao tempo a apropriação que você teve do seu tempo para quem é dono do seu tempo por direito. Quem está me entendendo? Eu preciso explicar isso para entrar onde eu quero chegar. O que é que Paulo está falando? Desperta, repete comigo, desperta. Bata aí na bateria quando eu falar, desperta. Assim mesmo, pum. Desperta. O que é avivamento? Desperta. Mas como é que avivamento é trazer algo morto à vida? Esse avivamento tem a ver com despertar do seu tempo. Eu entender o tempo a qual eu estou inserido. Me tornar a mensagem do tempo. E deixar Deus colocar o meu nome no calendário dele. Porque o dia do Senhor é maravilhoso e terrível. Por isso que avivamento tem tudo a ver com o relógio de Deus. Porque não adianta, irmão, eu saber muito sobre o que vai acontecer, irmão. Tem gente que sabe, olha, tem doutorado sobre o que vai acontecer geopoliticamente, teologicamente. Ele sabe de tudo, onde a guerra vai desembocar na Ucrânia, onde Israel vai atacar, quais são as profecias. Mas não adianta eu saber o que vai acontecer se eu não estiver lá quando tiver acontecido. Por quê? Porque não é o saber que me habilita, mas o me tornar a mensagem que me capacita a viver aquilo que o céu tem me dito. Quem lembra de João Batista? A Bíblia fala que João Batista foi o quê? Repete comigo, profeta. E quem era João Batista? Em João capítulo 1 perguntaram para ele: quem é você, João? És tu o Messias? Ele falou: não, eu não sou isso, mas eu sou aquilo. João capítulo 1, versículo 23. O que é que ele está falando que não é um Messias? E o que é que ele está falando que é? Isaías 40, versículo 3. A voz que clama no deserto, eu enviarei antes de mim uma voz que clama no deserto, e ele endireitará o caminho para o Senhor. Um dia chegaram para mim e falaram: pastor, João Batista comia de fato mel e gafanhoto. Eu fiz: não da forma que você pensa. Porque João Batista era figura, símbolo e tipo. Fala comigo: figura, símbolo e tipo de alguém que encarnou o quê? A mensagem. Quando chegaram para João Batista e perguntaram: quem é você? Ele falou: não sou o Messias, mas eu sou a voz. Qual voz? De Isaías 40, 23. Perdão, 3. Voz que clama no deserto. E o que isso tem a ver com estilo de vida? Tudo. Porque quando você entende o tempo a qual você está inserido, a mensagem que você tem que carregar, ela vai mudar o teu estilo de vida por completo. O problema é que a gente vive inerte, sem entender o tempo a qual está inserido. Vive feito povo da corte, irmão. No automático, vem no domingo, sai no domingo. Vem no domingo, sai no domingo. Vem no domingo pegar minha bênção, não peguei, volto no outro domingo. Não tem nada errado em vir pegar a bênção, mas você precisa entender a mensagem que está sobre a sua vida. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Gafanhoto é um bicho impuro em Israel. Era impossível João Batista, um essênio, comer gafanhoto. Era impuro. Aí tem gente que acha que João Batista, ele pegava aquele bichão, irmão, aquele bicho lá na Paraíba, Esperança, né? Melava no meio. Aquela situação assim bem... Não, irmão. João Batista era essênio, ele era da parte mais fundamentalista dos judeus. Ele não se misturava com aquilo que era impuro. Uau! Você sabe o que era o gafanhoto?
O gafanhoto era o talo da cana, que ficava nas regiões do Mar Morto, onde os essênios moravam. Quando vinha o vento, a parte de cima da cana quebrava, mas a parte de baixo, que era o talo, era cheia de minerais, de coisas que são vitais para a nossa sobrevivência, mas ela não se prostrava. Por isso que Jesus, quando se refere a João Batista, ele fala assim: ele não é um caniço agitado pelo vento. Por quê? Porque gafanhoto era o nome do talo do caniço que não se dobrava quando vinha o vento. E de onde é que vem a palavra canon da Bíblia? Vem de caniço. Ou seja, o que é que ele está dizendo? A tua palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor. E a gente vai lá para Salmos capítulo 119, que fala assim: oh, quão doces são as tuas palavras no meu paladar, mais doce que o mel na minha boca. Sabe o que ele está falando? Eu li e entendi Isaías 43. Ó voz que clama no deserto, eu enviarei. E um dia eu acordei do meu sono dentre os mortos, e eu entendi que eu era essa voz. Eu recebi a mensagem, me tornei a mensagem, e recebi de Deus o meu nome no calendário. Por quê? Porque eu decidi me alimentar da palavra. E aquela parte, o caniço da cana era amargo, irmão. É muito nutritivo, mas era amargo. Mas ele botava no mel. Por quê? Porque ele também leu Salmos e falou: a tua palavra, Senhor, é como mel na minha boca. Eu entendi quem eu sou. Eu entendi a mensagem para a minha vida. Sabe o que você precisa? Fala assim comigo, de uma palavra. Ele fala: eu sou a voz. Fala comigo: eu sou a voz. A voz de quê, irmão? Mateus capítulo 25, versículo 6 a 7 fala que à meia-noite ouviu-se um grito. Mateus 25 fala das 10 virgens. Fala comigo: 10 virgens. Todas estavam dormindo. Tinha 5 que tinham óleo e 5 que não tinham óleo. Agora repete assim comigo: todas estavam dormindo. Pastor, mas quem tem óleo dorme? Dorme. Por isso que avivamento não é eu receber óleo, é eu acordar e entender o óleo que eu já tenho e me preparar para a voz do Senhor que fala: eis aí o noivo. Missório, tem um monte de gente que está com as cabeças de interrogação na minha vida, irmão. Irmão, tem 2 meses que eu estou sendo um pastorzinho aqui fiel na tua vida, mas hoje me deixa ser profeta. Nós precisamos nos tornar essa igreja profética. Mas à meia-noite ouviu-se o quê? Um grito. E qual era a mensagem? Irmão, sabe quem gritava no meio da festa de casamento: eis aí o noivo? Sabe quem? O amigo do noivo. E sabe qual é o único título que João Batista aceita receber? Amigo do noivo. Porque ele estava dizendo: ei, sou eu que dou o grito quando a meia-noite chegar, para acordar até aquelas que têm óleo e dizer: acorda, levanta-te tu dentre os mortos, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e acorda. Igreja brasileira na América, no Brasil, você precisa wake up, wake up. Wake up, wake up. Acorda, acorda. O Senhor está à porta. Acorda, acorda, minha noiva. Agora ele não chama. Como é que ele acorda? Um dia eu fui acordar o noivo dele, um grito. Ele: pai, para que gritar? Aí a partir dali eu comecei a acordar catucando. Irmão, o que a catucada leva 15 minutos, o grito resolve em 10 segundos. Eu fico lá. Eu não sei se o teu filho geme feito gato também de manhã. Eu fiquei um som de gato. 15 minutos. Acorda, acorda.
Agora, quando eu chego lá sem paciência, acorda! Irmão, é 10 segundos. Levanta revoltado. Pai, o que é isso? Eu falei, acorda que já está atrasado. Sabe o que eu entendo, irmão? Jesus está prestes a voltar. Ele não vai mais acordar a igreja dele catucando, massageando o teu ego. A Bíblia diz que a voz do noivo, do amigo do noivo, ele não chega nas 10 virgens e fala, acorda por favor, querida, ungidinha do Senhor, flor de lis, pérola de escarlate, ungidinho de Jeová. Não, ele chega e fala, acorda! Então você concorda comigo que a mensagem de despertamento, ela não vai ser agradável aos teus ouvidos? Show! Você concorda comigo que a igreja dos últimos dias, ela não vai ser agradável aos teus ouvidos? Porque ela carrega sobre si uma mensagem, porque ela entendeu o tempo a qual ela está, então ela se torna a mensagem, e ela dá nome ao calendário de Deus, porque ela entendeu, eu temi, Senhor, quando eu vi a tua palavra, aviva a tua obra, no meio da tua ira, lembra-te da misericórdia. Cachabacané, ambacacuriestu que me nananecha. Quem está me entendendo? Ouvi um grito, e qual era a mensagem? Aí vem o noivo, saia ao seu encontro. Então todas aquelas virgens, o quê? Acordaram e prepararam as suas lâmpadas. A gente cantou, as minhas lamparinas. Deixa eu te falar, querido, o meu fogo não vai te salvar, o meu óleo não te salva. Elas eram virgens todas, mas só 5 tinham óleo. A minha lamparina. Só estou esperando o barulho dos seus passos. O barulho do quê? Em direção à porta. Só bater. É só o quê? Vou abrir E pra você entrar. Uau. Só bater que vou abrir pra você entrar. Fala assim comigo, acorda-me, Senhor. Acorda-me, Senhor, desperta-me, porque eu estou dormindo dentre os mortos. Vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata. Maranata, eu já coloquei As minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem. Vamos dançar. Maranata. Cantares, capítulo 5, versículo 2, um dos livros mais proféticos e profundos da palavra de Deus. Ali relata as figuras, símbolo e tipo de Jesus e a noiva. A noiva fala assim para o seu amado: eu dormia, mas o meu coração velava, porque eis que eu escutei as batidas na porta do meu amado. Se eu dormia e o amado batia na porta, o que é que Deus estava fazendo? Agora olha aqui, confusão retórica. Eu dormia, mas meu coração o quê? Como é que você pode dormir, teu coração velar? No original eu falei, eu dormi enquanto meu coração ansiava. Eu estava aqui no final da última música que o Daniel estava cantando, irmão, se eu tivesse um foguete eu subia feito Elon Musk lá para cima.
E Deus falou assim: nos últimos dias, muitos vão dormir, porque a Bíblia fala: o amor de muitos esfriará, mas não de todos. Porque por mais que a igreja representada ali está dormindo, o coração da igreja não. O coração da igreja ainda vela. O coração da igreja ainda anseia. O coração da igreja ainda escuta as batidas do amado. Eu dormia, mas o meu coração velava, queimava, ansiava de amor por ele. Lindo assim, era lindo assim. meu noivo, Esperar, eu abro a minha. casa pode morar aqui. Ai. Agora o que é que isso tudo tem a ver com Noé e dilúvio, pastor, e com os últimos dias? Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: está pronto para dar nó na cabeça? Gênesis capítulo 6 nos fala o porquê que Deus decidiu dar um reset no mundo. É interessante, irmão, que Gênesis 6, versículo 1 a 4, fala assim: os filhos dos homens se multiplicaram e tiveram um monte de filha bonita. Linguagem de hoje. E porque os filhos dos homens se multiplicaram e tiveram um monte de filha bonita, os filhos de Deus desceram na terra e decidiram ter relações com elas. Irmão, filhos de Deus ali no original fala anjo, não tá? Porque a primeira vez que alguém é mencionado filho de Deus é só no Novo Testamento. Fala seres celestiais, fala comigo, seres celestiais. Aí mais para frente caminha e fala que essa relação dos seres humanos com os seres celestiais trouxe um resultado. Pergunta para mim, qual, pastor? A Bíblia fala que a relação de seres humanos com seres celestiais trouxe um resultado: gigantes. E não somente isso. A Bíblia fala que a relação de seres humanos com seres celestiais, além de dar à luz a gigantes, deu homens de renome na antiguidade. Deu à luz a homens de renome. Pastor, mas peraí, quer dizer que Deus decidiu resetar tudo? A Bíblia fala que Deus olhou para aquilo tudo e falou assim: eu estou arrependido. Sem que a palavra arrependimento ali no original é techuvá. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ali ele falou assim: eu preciso dar uma resetada, rebobinada na fita. Ele falou que deixa eu voltar um pouco atrás. Mas pastor, isso não é motivo para Deus vir e... Sabe qual é o problema? É que Deus está falando que nos últimos dias também será assim. Pastor, nos últimos dias os seres celestiais vão ter relação com seres humanos? A Bíblia está me dizendo que nos últimos dias serão como os dias de Noé. Então me dá o contexto de que seres humanos estão tendo relações com seres espirituais. Para o quê? Alcançarem tamanho e renome. Todas as vezes que os seres humanos se relacionam com o mundo espiritual, para que o resultado seja obter tamanho e renome, Deus olha para a terra e decide: eu vou resetar tudo. Quantas vezes nós oramos, jejuamos e nos relacionamos com o mundo espiritual para que a gente tenha tamanho e renome?
Aí Deus olha para isso e fala: a minha igreja está se relacionando com o mundo espiritual. E por elas saberem acessar, irmão, as coisas do reino do espírito, sim, pessoas vão crescer e vão ficar grandes e vão ter renomes. Mas o Senhor está falando, não é essa relação correta que eu quero ter, porque eu não quero a minha igreja se relacionando com aquilo que é espiritual, para que ela tenha tamanho e renome. Eu quero que ela se relacione comigo por amor, paixão. Show! O dia que eu entendi isso, eu estava orando para pregar. Aí Deus falou assim: você está fazendo parte desse movimento, porque você só está orando para pregar. Você está se relacionando com o mundo espiritual para que você cresça e tenha renome, para ter uma pregação boa, uma revelação boa, um nomezinho legal. Mas Deus está dizendo: não, eu acabo com isso, eu vou resetar com isso. Por isso que os últimos dias serão como os dias de Noé. Aí quem Deus escolhe, irmão? Gênesis 6:9. Noé era íntegro, justo e fiel. Peraí, Deus não escolheu nenhum gigante? Não, Deus não decidiu matar todos os gigantes. Por mais que eles tivessem nome e tamanho, eles não estavam prontos para o próximo movimento de Deus. Quem é que está pronto para o movimento de Deus? Não é quem tem tamanho, é quem tem nome. Não, justos, íntegros e fiéis. Mas é tão pequenininho, eu não sei nem quem é. Justo, íntegro e fiel. Mas eu nunca ouvi falar. É justo, é íntegro, é fiel. Eu posso dar a ele uma mensagem, uma missão, e aquilo que ele construir, ele vai ser duradouro, ele vai preservar a minha semente. Por quê? Porque ele tem nome? Não. Porque ele é grande? Não. Porque ele tem muita gente no Instagram? Não. Porque ele é justo, íntegro e fiel. Noé era um homem justo, íntegro e fiel. Quem está me entendendo? Show! E o que é que esse homem justo, íntegro e fiel fez? Fez o que jamais se havia feito antes. Irmão, Noé, ele carregava uma mensagem específica. Fala assim comigo: o que Deus tem para mim é específico. Por quê? Porque a geração dos homens dos últimos dias, eles serão vozes e não ecos. Deixa de ser papagaio de pirata, irmão. Atende você para o tempo a qual você está inserido. Desperta dentre os mortos, porque ele vai te dar uma voz. E voz não é eco. Ele não está repetindo: eu ouvi. Não, você é uma voz. Noé pregou algo que nunca havia sido falado, construiu algo que nunca havia sido construído. Por quê? Porque ele tinha sobre ele uma unção, um encargo, não por aquilo que ele estava fazendo, mas por aquilo que ele era. Porque no mundo de Deus, Deus não se relaciona, irmão, de forma utilitária. Deus se relaciona da forma relacional. Não é pelo que você faz, é quem você é que te habilita a viver os últimos dias. Pastor, eu não sou ninguém, mas eu sou justo, íntegro e fiel. Uau, e os olhos do céu estão sobre você agora, procurando o teu coração para dizer: está aqui uma missão. Constrói uma arca, constrói uma estrutura que vai preservar a semente até o fim. Fala assim comigo: ele não era cópia. E qual era a mensagem dele, irmão? Vai chover. Aí a gente lembra daquela música das antigas, né, Daniel? Fernandinho. Abra as comportas do céu, Vai chover. faz chover. Qual era a mensagem de Noé? O que é que Noé pregava na segunda? Ei, vai chover! Portas do céu. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz que Noé pregou a mesma mensagem, irmão, durante 120 anos. Ele não ficava buscando atualização, irmão, ele só buscou alinhamento. Ele pregou a mesma mensagem, como se todo domingo eu chegasse aqui, o tema da mensagem é: vai chover. Próximo domingo, vai chover. E qual é o outro domingo? Vai chover, parte 3. Irmão, a gente já estaria na vai chover, parte 340. Então não era um homem de uma mensagem só? Sim. Por quê? Porque os homens dos últimos dias, eles não estão aqui para te dar diversidade, eles estão aqui para te acordar. Então a gente vai continuar pregando a mesma mensagem enquanto você não acordar para ela.
Por que a gente prega a mesma mensagem? Por que tu repete o mesmo pecado? Porque tu ainda está dormindo, então a mensagem vai ser o quê? Acorda, Noa! Aí sabe qual foi a resposta da audiência de Noé? Você é um louco, você é um maluco. Por quê, irmão? Porque nunca havia chovido no mundo. Chuva não era algo comum, nunca tinha acontecido. Quando Noé chegou falando que ia chover, o pessoal falava assim: que diacho é chover, Noé? O que é chuva? Ele falou: é uma água que cai do céu. Não, mas não existe isso, água cai do céu, existe água brotar da terra. Sabe qual é a mensagem dessa geração dos últimos dias? É uma mensagem que nunca foi pregada, que nunca aconteceu. E que muitas vezes vai parecer loucura, porque não tem a estrutura correta para receber. Flávio José, um historiador da igreja, ele fala que naquela época, eu não sei se você sabe, mas os telhados, eles são construídos pensando em uma única coisa, irmão. Responde para mim. Chuva. Os telhados daquela época não estavam prontos para chuva. Quando Noé chega e fala assim: vai chover! Mas peraí, de onde? É de cima para baixo, não é de baixo para cima. Eu sei, a igreja está acostumada a se alimentar do que vem de baixo, mas Deus está dizendo: os últimos dias é um alimento que vem de cima. Eu sei que você baseou a sua vida em tudo que acontece aqui embaixo, mas Deus está dizendo que nos últimos dias a mensagem é: prepara para o que vem de cima. Eu sei que você passou os anos caminhando baseado no fluxo de baixo, mas Deus está dizendo: presta atenção no fluxo de cima. Eu sei, talvez o telhado não esteja pronto. Talvez seja por isso que em Atos 10, Deus chama Pedro para onde? Para cima do telhado, para explicar para Pedro o que ele deveria comer. Justamente em cima do telhado, Jesus falou para Pedro: ei, se abre para algo novo, cara, porque eu tenho uma mensagem nova para você, um novo alimento, um novo manto. Show! Então talvez você seja que nem aquela casa, uma casa construída baseada nas coisas de baixo, mas Deus está falando para você: quebra o teto e começa agora a esperar chuva. Tem um pastor japonês que eu amo, querido. Eu já estou com pouco tempo, Jesus. Um dia ele chegou assim para mim e falou: pô, Urias, eu reconheço que você é profeta e reconheço que você fala de Deus, mas essa geração não está pronta para ouvir. Aí eu com muito carinho respondi, falei: pastor, você está reconhecendo que eu sou um profeta e que a mensagem que eu tenho é de Deus, e você está dizendo que essa geração não está pronta para ouvir. Então o problema não está em mim. O problema está na falta de estrutura para receber o próximo derramar de Deus. Porque a mensagem de Noé era o quê? Chuva de cima. E qual era a estrutura da terra? Nós não estamos preparados para receber a chuva do céu. Então sabe por isso que muitas vezes eu aprofundo, irmão? Porque eu quero preparar o teu telhado. Porque senão você vai se ofender quando ele vir. Fala assim comigo: prepara o meu telhado, Deus. Aí tem gente que fala: mas e o povo? Precisamos amar o povo, precisamos pegar o arroz com feijão. Já chegaram a falar isso para mim demais, irmão. Eu amo o povo, irmão. Todas as vezes que a gente pensou em amar o povo primeiro, em ser fiel à mensagem, a gente perdeu o povo e a mensagem. Saul pensando no povo, perdeu o povo e o reino. Davi pensando em Deus, ganhou o povo e o reino. Quem está me entendendo? Entenda, querido, que para receber um mover novo de Deus, a gente precisa construir uma nova estrutura de preservação. Vai preservar o que? Semente. Fala comigo: Deus quer construir em mim uma estrutura para preservar. Porque a estrutura, irmão, ela foi feita para preservar aquilo que é mais essencial. O problema é que a gente está matando a essência para preservar a estrutura. A gente só pensa agora em prédio, em coisa linda, grande. Estrutura foi feita para preservar uma essência. A essência não foi feita para servir a estrutura. Deus quer te dar a estrutura, mas para que você preserve a essência.
não usa a essência para construir uma estrutura. Eu já entendi, ok, que a estrutura preserva a essência, mas então como é que eu multiplico aquilo que a estrutura preservou? A gente lá na Trinity, uma igreja com quase 50 anos. E hoje, por misericórdia, eu faço parte de 12 líderes que a gente decide muita coisa junto. Tudo passa por nós. E eu sempre fiquei calado, irmão. Mas todo final de reunião, o pastor Dinho olha para mim e fala: Urias, o que é que você está pensando? O que é que você está vendo no Espírito? Aí nesse dia eu levantei a mão e falei com muito temor. Eu falei assim para eles: a igreja americana precisa entender que a chuva já passou. Que a época de construir estruturas foi para uma época de muita chuva. Muito ataque do lado de fora. E vocês estão presos nas estruturas que vocês construíram para preservar a essência. E vocês agora estão perdendo a essência porque vocês querem preservar a estrutura. E Deus está falando hoje: América, saia das estruturas. Porque quando a chuva passou, Deus disse para Noé: sai daquilo que eu mandei você construir. E agora o quê? Multiplica-se. E eu falei lá naquela reunião, Daniel, Deus está dizendo para a igreja americana sair da estrutura e começar a se relacionar. Porque só haverá continuidade daquilo que Deus fez na América quando eles deixarem as estruturas para trás, que serviu por um dia para preservar a semente, e agora eles começarem a se relacionar. Sabe qual é a principal fraqueza da igreja americana? É relacionamento, irmão. Aí eles não conseguem dar continuidade. O pastor se aposenta, eles vão para o Indeed contratar alguém por base Por quê? Porque eles preservaram, mas eles não entenderam que aquilo que eles preservaram só vai ser dado continuidade se eles se relacionarem. E quem estava dentro da arca, irmão? Quem é que estava dentro da arca? A família de Noé. Eu preciso entender, irmão, que Noé ficou o quê? 120 anos pregando: vai chover, entra na arca. Historicamente todo mundo sabe que Noé não construiu aquela arca sozinho. Ele precisou de no mínimo 60 pessoas, porque daquele tamanho ele não conseguiria sozinho. Então sabe o que eu entendo? 90% das pessoas que ajudaram ele a construir não entraram. Por quê? Porque estão ajudando a construir algo que o coração deles não se conectou. Você oferta, você dá seu dízimo, você vem aqui feito voluntário, mas seu coração ainda não se conectou. Você não se tornou a mensagem. Você corre o risco de não participar daquilo que por 100 anos você ajudou a construir. Por quê? Porque ministério grande, irmão, ministério saudável não é ter barco grande. O barco que não era pequeno era grande. Fala comigo. Repete. Grande. Mas o ministério saudável não era porque ele tinha um barco grande. Era que por causa de 120 anos, quando ele pregava do lado de fora, todo mundo falava: tá ali um doido, falando que não entende, coisa que ninguém está entendendo. Mas quando ele pregava dentro de casa, estavam os filhos dele já de colete: quando é que vai chover, pai? Ele era doido fora, mas era profeta dentro. Ministério saudável não é ter barco grande, mas é família saudável. Chacabum. Por quê? Porque eu preciso dar continuidade. Quando parou a chuva, Deus falou: Noé, sai da estrutura que preservou a semente, agora vai se multiplicar. O que ele estava falando? Vai brincar de casinha com tua esposa e a tua nora e os teus filhos também. O que ele estava falando? Vai ter conexão. É que Deus está falando para você hoje, querida. Eu vou te perguntar, mas não te ofende. Se você tem mais de 2 anos de crente, aliás, mais de 6 meses, aonde estão os seus filhos espirituais? Ou você vai ser como a maioria das igrejas americanas, que quando o pastor morre, eles vão para a internet contratar, porque eles preservaram a estrutura e não saíram para dar continuidade que só vem através do relacionamento, gerar filhos.
Onde estão seus filhos espirituais? Ah, eu não tenho. Porque a gente só vai dar continuidade àquilo que Deus começou gerando filho, irmão. Por quê? Porque são os filhos que me dão a colheita daquilo que eu planto quando eu prego o evangelho. Não é a igreja. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Quem lembra o nome do filho de José? José teve 2 filhos, fala comigo, 2 filhos. Manassés e Efraim. Sabe o que significa o nome de Manassés? Ele me fez esquecer. Não é esquecer, é ele me fez esquecer. Então quando José chamava Manassés, ele estava dizendo: ei, tu que me fez esquecer, tu que me fez mais maduro e perdoar as pessoas. Efraim, aquele que me faz crescer num ambiente hostil. Então todas as vezes que José se relacionava com seus filhos em casa, ele estava dizendo: ei, você que me faz perdoar, ei, você que me faz crescer em ambientes hostis. O que ele está falando? Aquilo que eu prego em casa, eu colho em casa. Porque a verdadeira pregação do evangelho não está no resultado que eu tenho na igreja, mas dos frutos que os meus filhos dão em casa. Por quê? Porque através de Manassés ele me fez perdoar, e através de Efraim ele me fez crescer no meio de um ambiente hostil. Porque é na família saudável que eu colho os frutos do evangelho. Raquel, quando teve um filho baseado nas dores, ela olhou, estava cheia de dor, ferida, magoada. É uma igreja magoada. Ela olhou e falou assim: Benoni. O que significa Benoni? Aquele que gera dor. Aí Jacó falou: não, Necas de Pitibiriba. O nome dele vai ser Benjamim. Caminho de honra. O que é ministério saudável? Não é ter barco grande. É quando eu planto os frutos em casa e eu colho dos frutos do evangelho e me dão na minha própria casa. Ele me fez esquecer, ele me fez crescer em ambientes hostis. Quem foi que levou Jacó para dentro do Egito? Não foi José, irmão, foi Benjamim. Porque por algum motivo José falou assim: pega Benjamim e deixa aqui. Por quê? Porque José não vai entrar no Egito a base de dor, ele vai entrar no caminho de honra. Agora eu acabo. Quem é que fim da mensagem do dilúvio? Fala comigo, uma pomba. E a pergunta que eu te faço hoje: você quer ser uma águia ou você quer ser uma pomba? Eu sei, os coaches por aí falam: você tem que ser uma águia, cara. A Bíblia fala que Noé lança o corvo e o corvo não volta. Por quê? Porque corvo ele é atraído por corpos em decomposição. Com certeza num dilúvio tinha muito o quê? Muito corpo boiando. Aí ele lança a pombinha. Pomba, irmão, não tem aparência nenhuma. Lá em Nova York você joga pedra naquelas infelizes. Fica gluc, gluc, gluc. Águia não, irmão. Quando passa a águia, você para o carro. Não sei você, eu paro o carro e fico olhando. Águia tem aparência, águia tem performance, águia tem tamanho. Mas a geração dos últimos dias não será como águia. Não está na Bíblia, me desculpe, heresia. A geração dos últimos dias será como uma pombinha. A Bíblia fala que passou-se novamente, Gênesis 8, e Noé decidiu lançar a pomba de novo. Fala assim comigo: Deus vai fazer de novo. Sabe por que da primeira vez ela voltou sem nada? Porque ela não encontrou aquilo que ela encontrou da segunda vez. E o que foi que ela encontrou da segunda vez? Oh, meu Deus! A Bíblia fala que da segunda vez, irmão, a pombinha agora volta com um raminho de oliveira na boca. Você não está entendendo? O que é que ela estava comunicando para Noé? Noé, no meio do dilúvio, das trevas e de corpos em decomposição,
eu encontrei um lugar de descanso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Hunter. O mundo inteiro estava inundado, não estava? Sim. Se o mundo inteiro estava inundado, onde cargas d'água aquela pombinha encontrou aquele raminho de oliveira? Você concorda comigo que, logicamente, o raminho de oliveira pertencia ao quê? Uma árvore de oliveira. E você concorda comigo que, logicamente, uma árvore de oliveira no meio do dilúvio, ela estaria onde? Num lugar baixo? Num vale? Não! No Monte das Oliveiras! O que aquela pombinha estava comunicando para nós desde aquele dia os últimos dias serão como os dias de Noé, mas não atentai para o dilúvio em volta da arca, olhai para o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que Davi, quando ele foge de Absalão, ele se veste de pano de saco e cinzas e vai orar onde? Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que Zacarias, o profeta, ele vê que o defensor de Israel, o guarda que não dorme, o vigia, ele defenderá Jerusalém de onde? Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que Ezequiel tem uma profeta, ele tem uma visão do trono de Deus, e ele vê a glória que sai do trono de Deus e para e habita onde? Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que Jesus orava onde? Monte das Oliveiras. Intercedia onde? Monte das Oliveiras. Aonde ele ensinou o Pai Nosso? Monte das Oliveiras. Aonde ele foi traído e preso? Monte das Oliveiras. Aonde ele recebeu o corpo de glória e foi assentado novamente aos céus? Monte das Oliveiras. Aonde Zacarias fala que quando ele voltar, ele vai colocar os seus pés? Monte das Oliveiras. O que aquela pombinha está dizendo é que a mensagem dos últimos dias é: eis aí o noivo, olhai para o Monte das Oliveiras, eis aí o noivo, ele virá, colocará os seus pés novamente. Fica de pé do seu lugar. Semana que vem não dá para continuar não. Quem é que Deus procura hoje? Uma pombinha. Isaías 40 não diz seja como uma águia, ele fala voa alto como as asas da águia. Não tem problema em você não cansar como a águia, mas a Bíblia nunca disse seja como a águia. Mas Jesus falou, Mateus 10,16, seja simples como uma pomba. Sabe o que é mais doido, Joelma? Hoje eu estava orando e Deus falou assim: as minhas pombas estão fugindo. Qual é a utilidade de uma pomba, irmão? Lá em Nova York é sujeira, mas qual é a utilidade de uma pomba? Biblicamente a pomba representa duas coisas, fala comigo, duas coisas: esperança e Espírito Santo. Historicamente, na nossa história, pomba significa uma coisa: portador de mensagem em meio a guerras. Por que Deus está atrás de pombas e não de águias? Porque a águia tem tamanho, tem performance, tem beleza, mas não tem uma mensagem. Pomba não tem nada disso, mas a mensagem que ela traz, ela aponta para Jesus. Eis aí o noivo, ele colocará os seus pés novamente sobre o Monte das Oliveiras. Amada minha, por isso que Cantares capítulo 5, versículo 2, Jesus não chama a igreja de águia minha, leão minha, não, ele fala: ei, pomba minha. Que é a igreja? A pombinha do Jesus, a pombinha do Senhor. Você sabe quem na Bíblia tem um nome de pomba? Por isso que Deus falou comigo: manda as pombas voltar para casa, está tudo perdido. Irmão, não pode ser coincidência, Alex. Yohanan, que significa Jonas, significa pomba. E onde é que a pomba do Senhor, que tinha uma mensagem para Nínive, estava? Fugindo para Tarsis. Tarsis significa rota de comércio.
Quantas pessoas Deus tem chamado para ser um portador de uma mensagem para os últimos dias, mas estão fugindo, porque decidiram pegar uma rota de comércio. Eu vou para ali porque é melhor. Irmão, quem gosta de escolher melhor da terra é Ló, não é Abraão? Eu vou te falar, irmão, se eu tivesse 10 lugares para escolher, eu não estava em Dallas não, irmão. Não está entre as 10, irmão. Mas por que eu estou aqui? Porque eu sou uma pombinha. E eu carrego uma mensagem em tempo de guerra, para dizer ao povo do dilúvio, que fala assim: não olhai para fora, olhai para cima. O monte das oliveiras, a esperança, ele voltará, eis que o noivo se aproxima. Jonas, volta, Jonas. Para de fugir, pombinha de Jeová. Sai da rota de comércio, irmão. Para de ir no Google e pesquisar qual é o melhor lugar para você. Sabe por que a arca só tinha uma janela que apontava para cima? Porque a solução não estava do lado, estava para cima. O único barco do mundo que não tinha leme. Mas qual era o leme? Uma janela que apontava para o alto. Cadê a geração dos últimos dias? Sabe quem é você? Uma pomba. Por que Jesus fala simples como uma pomba? Por quê, irmão? Porque a pomba não tem nada. A única importância que ela tem é a mensagem que ela carrega. Não tem aparência, não tem tamanho, nem beleza, mas ela carrega uma mensagem que é maior do que ela. Sabe para que Deus trouxe você aqui na América? Sabe qual é o problema das tuas necessidades financeiras? É porque Deus te trouxe aqui para te dar um anel, mas você continua se prostrando na Faraó. Sabe por que Faraó deu todo o dinheiro do Egito na mão de José? Porque José não se prostrou perante o dinheiro do Egito. Tem muita pombinha que está pegando o caminho para Tarsis porque está atrás do dinheiro de Tarsis. Deixa eu te falar, não sou profeta do caos. Ou você acorda, ou Deus manda você de volta para o Brasil. Por quê? Porque no deserto você busca por Ele. Coloca a mão no teu coração e fala assim de novo: eis-me aqui, Senhor. Acorda-me, Senhor. A águia tem tamanho, aparência, performance, mas as pombas carregam a mensagem, são a mensagem. Hoje Deus veio te acordar, irmão. Pastor, mas eu estou cheio do óleo, mas está dormindo. Pastor, mas eu sou santo, mas está dormindo. Pastor, eu sei muita teologia, mas está dormindo. Porque se você não carrega uma mensagem e esse voo gera um risco que aponta para os montes das oliveiras, você está dormindo. Coloca a mão no teu coração, começa a orar a Deus. É você e Deus agora. Abre as comportas do céu, faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Faz chover, abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas
mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus, vai chover. Abalacaxogue engana, rambande caxuri rambandaia. Abre as comportas dos céus. Hoje é teu dia de dizer sim novamente. Quem é pastor aqui, eu sabe que tem um chamado pastoral, ou se você sabe que tem um chamado para gerar filhos. Você tem um ministério, você tem um chamado, levanta a tua mão. Só vocês têm chamado? Olha, 1, 2, poxa, só vocês têm chamado? Você tem chamado, irmão? Deixa eu fazer melhor, levanta todo mundo a mão. Você tem chamado. Pastor, mas eu não sei fazer nada. Pombinha minha. Irmão, você já viu a pomba andando? Já viu a pomba cantando? É ridículo. Mas o céu está procurando por um homem justo, íntegro e fiel. Não é aparência, não é tamanho, não é performance. Ele quer saber se você vai carregar no teu bico. Oh! Uma mensagem que aponta: eis aí o noivo, o meu amado virá, o meu noivo está voltando, e eu posso ver os seus pés tocando no Monte das Oliveiras. Hoje é o teu dia de dizer sim para o chamado de novo. Não me interessa onde você está, irmão, se você está pintando parede e botando piso, se você está com empresa multimilionária, você é uma pombinha de Jeová. Jonas, pombinha, volta para Nínive. Já percebeu, irmão, que Jonas fugindo de Deus era uma tempestade? Por onde passava? Aí tem gente que fala: pastor, onde eu chego é problema. É claro, tu está fugindo. Jonas nunca chegou em Tarsis, mas ele estava indo para Tarsis. Então, irmão, tem gente que é até boa, mas o problema é que está fugindo. É por onde passa, porque está fugindo por causa da tempestade. Porque o mesmo Jonas fugindo para Tarsis era problema, mas em Nínive era profeta. Você está me entendendo? O problema de gente problemática, irmão, não é quem ele é, porque Deus usa quem quer. Se ele está dando uma resposta para aquilo que Deus quer dele. Ramon, né? Teu nome, Ramon. E a Ana, a irmã do Jeter. Querido, Deus usou uma isca para te trazer aqui. Eu não sei nem a história, como é que tu veio parar aqui de novo. Mas eu sinto que Deus usou uma isca, sabe, como um peixe? Vem. E essa isca até cortou tua boca. Trouxe alguns cortes. Mas foi uma isca, irmão. Não acha que ele se esqueceu de toda a palavra que tu recebeu lá em Aracaju, não. Vocês são pastores, vocês são homens e mulheres sacerdotais. Deus trouxe vocês aqui nessa terra porque, sim, vocês foram chamados para gerarem filhos. Gerarem filhos. E por algum motivo vocês honram o que a igreja lá carrega, mas vocês se sentem um pouco desconectados do que eles carregam. Não que vocês não honram, vocês honram, mas vocês sabem que não é isso que Deus tem para vocês, e de fato é por isso que Deus tirou. Porque se talvez vocês continuassem, vocês por obedecer iam desonrar, aí Deus tira, para que vocês andem em obediência e honra. Então, irmão, volta, irmão. Deus trouxe vocês aqui e não se preocupa com nada. Não se preocupa com nada. Você está preocupado com o quê, querido? Só se preocupa com uma coisa: dar o teu voo e achar a oliveira e trazer a mensagem para quem precisa dela.
Faz chover, faz chover. Faz chover em Dallas outra vez, Senhor. Aqui não é um lugar onde toda igreja que abre e fecha, não. Faz chover. Abre as comportas do céu. Faz chover. Faz chover. Abre as comportas do céu. E se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá como chuva. Vai chover, Dallas! Vai chover, Texas! Se pedimos, Você que está me ouvindo no Brasil, deixa eu dizer, vai chover! então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. Faz chover. Você não precisa vir aqui à frente, eu já estou acabando. Mas eu quero te perguntar algo. Mas eu quero que você responda para Deus algo. Você está disposto a ser chamado de louco? Porque deixa eu te dar um recado, querido. Noé passou 120 anos sendo chamado de louco. Mas aquilo que o povo chamava de louco, o céu chamava íntegro, justo e fiel. Se abra para um novo tempo de loucuras, aonde você vai carregar uma mensagem, mas vai perder a sua reputação, porque pombinho, irmão, anda torto e canta errado. Ó! Você quer a unção do leão? Todo mundo quer a unção da pomba, irmão. Pastor, que ridículo. Eu prefiro ser ridículo e carregar na minha boca uma mensagem que aponta para o Monte das Oliveiras, do que ser bonito, aparente e belo e não carregar nada. Ó, a unção da pombinha de Jeová. Eu estou quebrando a religiosidade de alguém aqui, irmão. Eu sinto isso. Meus radares de religiosidade ativaram aqui, feito Chapolin colorado. Ó! Deixa a unção da pombinha te pegar, querida. Eu me lembro que tinha um amigo meu que caminhava comigo, ele era presbiteriano, irmão. E ele, toda vez que Deus me pegava, ele criticava. Eu falei, rapaz, vai ter um dia que Deus vai te pegar, vai ser ridículo. Ele fica, tá amarrado, filho, vai ser ridículo. Ele tá amarrado, filho, vai ser ridículo. Irmão, um dia Deus pegou ele subiu na árvore, irmão, e ficou lá em cima assim, ó. E eu falei, tá lá a pombinha de Jeová, presbiteriano, doido, varrido. Ele, Você tá pronto? Vem cá, eu quero orar por você. Só os que querem ficar maluco. Se ninguém vir, eu me oro, irmão. Aqui tem um bando de doido, doido por ti, Jesus.
Aqui tem um bando de louco, louco por ti, Jesus. Irmão, eu detesto o Corinthians, mas desceu uma revelação aqui agora, irmão. A música do Corinthians é necessária na igreja hoje. Aqui tem um bando de louco, louco por ti, Jesus. Eu canto até ficar rouco, rouco pra te adorar. Ó, bomba. O pessoal vai me demitir lá, viu? Fica quieto, fala nada não. O pessoal vai perguntar lá na igreja americana: como é que foi o culto ontem? Sensacional. Yeshua. Vem cá, Alexandre, vem cá, Alexandre. Vem cá, Alexandre. Tem asas sobre ti hoje. Tira toda a timidez. Abre a tua boca, homem de Deus. Tira todo, eu repreendo todo espírito de timidez. Eu vou te dar uma nova língua. Kande pu kuntika kikininha brande kishapa. Deus vai te levar no Brasil muitas vezes. E dentre outras coisas, você vai ser conhecido como o americano doido. Aonde está aquele americano doido? Hunter, the crazy American. Libera as pombas de Jeová hoje aqui, Senhor. Show. Shei. Eis que eu tenho um chamado contigo, homem. Tu ama se esconder e eu amo te achar. Esconde do papai. Eu amo te achar. Num tempo que se chama breve, logo ali eu vou te levantar. Uau, ei, uau. Yes. Quebra o vaso, filha. Eu te chamei para quebrar o vaso na casa de fariseu. Porque através de ti eu escandalizo o fariseu. Porque através de ti eu revelo o coração de Judas. Porque quando aquela mulher quebrou o vaso, o primeiro a se escandalizar foi Judas, porque ele só pensava em dinheiro. Através da loucura da tua devoção, eu exponho aquilo que aparenta ser, mas não é. Voa. Voa alto, pomba minha, amada minha. Eis que eu estou à porta e bato. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face Do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na
Pai, abençoa os irmãos que vieram aqui à frente e todos aqueles que também não puderam ouvir, Senhor. Abençoa a tua igreja com entendimento das coisas que virão. E levanta, Senhor, as pombinhas e pombinhos de Jeová. Não precisa ter tamanho. Não precisa voar alto. Não precisa ter performance. Só traz a mensagem certa, que aponta para Ele. Mensagem que não aponta para Cristo, irmão, não faz parte daquilo que o Espírito está falando nos últimos dias. Vão na paz, Deus te abençoe. E espero que você saia daqui hoje bastante escandalizado. Vão na paz, queridos. Semana que vem, mesmo horário, mesmo local.